Olá, galerinha! Temos mais uma aulinha de geografia com vocês hoje. Na aula de hoje, vocês estão com o livro. Na página 297, o que nós vamos ver? Estamos vendo somente o que nós estudamos. Então, nesse capítulo, verificamos que as paisagens dos municípios passam por transformações ao longo do tempo e que as fotografias podem nos auxiliar a analisar essas mudanças. Vamos relembrar. Então, a gente viu as transformações das paisagens, a transformação da paisagem com o ser humano, o desenvolvimento das atividades econômicas, o vento e a água dos rios, dos mares e da chuva são elementos da natureza que atuam na transformação das paisagens. O estudo e análise das transformações das paisagens pode ser feitos por meio de fotografias. Então, esse foi o nosso capítulo que a gente encerrou e fechamos ele com muito sucesso. No capítulo 3, a população do município. Então, a população do município. Quantos habitantes nós temos em Curitiba? Então, em 2018, a população de Curitiba estava estimada em 1.917.185 pessoas. Nós temos na nossa cidade Pato Branco, 2019, aproximadamente 881 pessoas, quase 83 mil pessoas, tá? Então, esse é um censo de 2018, esse 2019, então isso é um aproximado, uma estimativa aproximada, tá? Então, ali no livro, vocês vão ver que cada município possui uma população com determinado número de habitantes. Por exemplo, Curitiba, Pato Branco. Outra cidade que vocês podem também estar pedindo, a cidade que mora o vô, que mora a tia, de outras pessoas que moram em outros municípios, de municípios próximos também. No Paraná, por exemplo, qual o município que tem o maior número de habitantes? Então, isso vocês podem estar pesquisando, pedindo para os pais também, fazendo uma pesquisa, né, de curiosidades. Na página 299, nós temos a letra A. As pessoas retratadas na fotografia estão no espaço urbano ou no espaço rural do município? Que espaço que é esse? Quero que vocês analisem, tá? E façam a resposta. Que atividades as pessoas costumam fazer nesse espaço do município? O que eles fazem nesse espaço? O que vocês estão vendo? Conseguem? Conseguem sim, super fácil, né? Na página seguinte, página 300, nós temos a formação da população. Então, a população brasileira, ela é formada por diferentes povos. Então, ao longo da história do nosso país, foram se formando pessoas de lugares diferentes. Entre o século XVI e XVII, a população começou a se formar com os seguintes povos: com os indígenas, os europeus e os africanos. Os indígenas habitantes das terras que formaram o território brasileiro. Os europeus, colonizadores, principalmente portugueses, que ocuparam e dominaram essas terras que formaram o território do Brasil. E logo abaixo, os africanos, grupos de africanos numerosos que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil. Para que eles foram trazidos? Para o trabalho, né? Então, a partir do século XIX, outros grupos de imigrantes, como italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, turcos, sírios e libaneses, também migraram para o Brasil e participaram da formação da população. Então, todas essas pessoas que vocês estão vendo nessa imagem aqui, uma imagem quase de carnaval, então, o que seria? Uma mistura de raças, de cores, então, de todos os lugares possíveis. Aqui, essa fotografia, ela é feita do estádio de futebol do Recife, Pernambuco. Então, super diversidade. Nós temos na página seguinte, na página 301, a população do município. Então, a população do município, como que ela é formada? Ela é formada pela presença dos povos e que vão migrando de um lugar para o outro e que formam a população brasileira, de cidade para cidade. Na primeira foto,
nós temos o município de Antonina, de 2017, um grupo de descendentes ucranianos realizando uma festa com comidas e roupas típicas para relembrar seus antepassados imigrantes que vieram para o Brasil. Então, quando esses grupos, eles vêm, esse grupo ele está em Antonina, Paraná. E eles são o quê? Eles são ucranianos. Ucranianos, será que eles nasceram no Brasil ou veio alguém e foi formando essa população? Quando eles formam essa população, normalmente eles continuam com os costumes e tradições. Nós temos também em Pato Branco, né? Onde eles trabalham com os costumes e tradições e também com algumas danças típicas. Na figura seguinte, nós temos lugares do nosso país em que as características físicas e os hábitos da cultura indígena estão muito presentes na população. Então, o descanso indígena em redes, na embarcação que transporta pessoas entre cidades de Letícia, Colômbia e Tabatinga, Amazonas, 2015. Também são povos que estão de um lugar para o outro, né? E essas redes que eles estão usando na embarcação indígena, é para um meio de transporte entre cidades. Então, eles estão de uma cidade para outra. E a foto aqui é de Amazonas. Na última imagem, nós temos paisagens. Nessa paisagem, podemos observar construções típicas da cultura de um povo no bairro da Liberdade, localizado na cidade de São Paulo. Nesta fotografia de 2019, é possível ver monumentos e luminárias em estilo oriental, que marcaram a concentração do povo japonês neste bairro. Então, como a prof comentou antes, as pessoas elas vão migrando e aonde elas vão formando toda essa população, eles vão utilizando dos costumes, dos hábitos que eles já tinham no país de origem. Como nós temos hoje um exemplo, nós temos os haitianos aqui em Pato Branco. Então, o haitiano, com toda certeza, ele ainda continua com o costume dele, né? Claro que juntamente com nós, ele acaba não fazendo tudo o que eles faziam lá, mas eles vão mantendo os costumes e tradições. Vestuário também vocês podem observar. A questão também de igreja, eles são, né? Eles frequentam. Então, assim, é da forma deles. Isso só é uma mudança de um município para o outro, de um estado ou de um país. Mas o costume, a tradição, eles acabam mantendo. Se perde um pouco, sim, né? Mas não totalmente. Na página 302, nós temos a formação de Gaúcha do Norte, tá? Então, aqui, vocês vão fazer uma leitura de todo esse espaço. Eu vou ler para vocês vão observar, para depois a gente fazer ali as atividades. A formação de Gaúcha do Norte teve início com o fluxo migratório da região sul para o centro-oeste do país. Durante esse fluxo, uma empresa loteadora, cujos proprietários eram gaúchos e se estabeleceram em Cascavel, no Paraná, passou a comercializar lotes urbanos e rurais dessa porção do Mato Grosso. Muitos desses lotes foram vendidos para paranaenses, catarinenses e gaúchos. Desse modo, a população inicial de Gaúcha do Norte foi composta de imigrantes vindos da região sul. A paisagem do município de Gaúcha do Norte e de Mato Grosso, aonde fizeram. Então, assim, foi de Mato Grosso, Gaúcha do Norte, seria então aqui também próximo de Bolívia, né? Aqui de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Então, esse pessoal, eles foram e fizeram toda essa modificação humana, como a gente viu na aulinha anterior, tá? Essa aqui é uma modificação humana. Na página 303 é onde nós vamos responder as questões. 3 questões super fáceis, tá? Para fazer a pesquisa na internet ou em livros e descobrir algumas informações. A letra A, nós vamos o quê? Como se formou a população do município onde você mora? Descreva um aspecto marcante dessa formação. A letra B, de que maneira é possível observar
a presença de imigrantes na formação da população do município onde você mora. E a letra C e última, no lugar onde você vive, há algum costume ou tradição cultural que os moradores conservaram ao longo do tempo e que se mantiveram até a atualidade? Se sim, descreva-o. Então, essas respostas aqui são respostas pessoais, 3 questões. Depois, podem pedir ajuda sim para os pais. Também pesquisem livros, internet, sempre de preferência com a presença dos pais junto, quando utilizarem a internet, tá? E aí vocês leem e veem em qual pergunta que daria essa resposta, tá? Um beijo, até logo, pessoal!